Ele é um garoto que se muda para um templo e se apaixona pelas 3 garotas tímidas. Eu sou o Tio Rock. Deixe seu like e bora! Tudo começa com nosso protagonista, que desde sempre foi ensinado a nunca viver sozinho. Segundo seu pai, quanto mais amigos melhor, e por isso deveria ter o máximo de namoradas possível. Após ouvir esse conselho, ele decidiu se aproximar de mulheres do mundo inteiro, tornando-se um verdadeiro conquistador. No entanto, Kagami não conseguiu seguir esse caminho, pois não tem amigos e acredita que sua vida não precisa de relacionamentos. Sua rotina se resume à faculdade e trabalho, já que pretende viver sozinho para sempre, diferente do pai. Ao perceber que, quando criança, era ingênuo e passou muita vergonha por causa das atitudes cafajestes do pai, decidiu limpar o nome da família. Seu objetivo passou a ser focar nos estudos, passar em um concurso e conseguir um bom salário. Mas de repente, tudo mudou quando foi esmagado por um saco de arroz, culpa de uma linda garota que derrubou um carrinho de mão sem querer. Kagami apenas se levantou e foi para casa, mas ficou inquieto pois a garota era incrivelmente fofa. A partir daquele momento, sua determinação começou a vacilar. Ele começou a notar mais as garotas na quadra, passou a frequentar grupos de encontros, faltou no cursinho e até no trabalho, tudo por culpa daquela garota que o fez se apaixonar à primeira vista. Quando percebeu, já estava demitido e corria o risco de perder sua posição na faculdade. Era como se fosse a maldição da família Kagami. Ao receber outra ligação para sair, decidiu que a única solução era trancar a matrícula e virar um monge. Ele aproveitou que seu tio era sacerdote e partiu para o templo, buscando uma mudança drástica para se colocar novamente na linha. No entanto, ao chegar lá, foi surpreendido. Quem o recebeu foi justamente a linda garota que o encantou. Ela também ficou desesperada ao vê-lo ali, achando que tudo não passava de uma brincadeira do destino. Kagami, por sua vez, começou a duvidar da própria sanidade, pensando que estava tendo alucinações de seus desejos. Logo depois, a garota apareceu vestindo um elegante kimono e se apresentou como Yuzuki. O protagonista até tentou fugir, mas tropeçou de maneira dramática, tendo uma visão maravilhosa antes de quase perder o controle. No desespero, acabou soltando um pedido de casamento, deixando Yuzuki completamente confusa. Após essa situação embaraçosa, os dois apenas foram tomar chá. Kagami esperava encontrar um mestre idoso, mas descobriu que ele estava ausente e que Yuzuki achava que ele só chegaria no dia seguinte. Ela começou a fazer perguntas sobre ele, suspeitando que fosse um fiscal de admissão disfarçado. Para testar a situação, Kagami disse que era uma mulher, apenas para ver a reação dela. Yuzuki continuava sendo incrivelmente fofa, e então, para não se perder em pensamentos indevidos, Kagami deu um soco em si mesmo e saiu para dar uma volta. Durante o passeio, viu um gatinho preso e tentou ajudá-lo, mas acabou ficando preso no lugar dele. Enquanto isso, Yuzuki estava ao telefone com Kiki, comentando que o rapaz do casamento arranjado havia chegado um dia antes e de repente a pediu em casamento. Para piorar a situação, o tal noivo estava com Kiki, deixando Yuzuki ainda mais perdida. Foi então que Tsuyu apareceu e, ao ver Kagami coberto de sangue por causa do incidente com o gato, gritou que um ser maligno havia surgido no templo. O monstro tropeçou e caiu em cima dela, apertando suas coxas sem querer. Como resultado, levou um chute poderoso. Tentando se explicar, saiu correndo atrás delas, mas acabou assustando todas as mulheres do templo até bater de cabeça em Mia. Kagura achou tudo isso hilário, mas as outras garotas estavam convencidas de que Kagami era um pervertido perigoso. Quando finalmente conseguiu falar, recebeu outro soco, mas percebeu que Yuzuki ainda parecia encantadora. Kiki começou a esclarecer o mal-entendido. Kagami achava que ali era um local de treino recomendado por seu tio, enquanto Yuzuki pensou que ele fosse o noivo do casamento arranjado. O grande culpado por toda essa confusão era, claro, seu tio, que indicou um templo apenas para mulheres. Mesmo assim, Yuzuki pediu desculpas em nome de todos. No entanto, as duas loirinhas do templo não estavam dispostas a perdoá-lo tão facilmente. Para resolver tudo, Kiki decidiu que Kagami poderia ficar ali treinando por um tempo, mas apenas para ser usado em serviços braçais. Algumas garotas não suportavam a ideia de viver com ele, e ainda soltaram alguns comentários provocativos para Yuzuki. Por sua vez, Kagami decidiu que não causaria mais problemas. Além disso, achava improvável que Yuzuki sequer se lembrasse da primeira vez que se viram. No entanto, uma das garotas comentou que ele não parecia ser uma má pessoa. Ainda assim, Kagami não sabia o que fazer e Yuzuki também estava confusa. Como o ônibus não passava naquele horário, ela sugeriu que ele passasse a noite no templo, mas ao mesmo tempo não queria que ele ficasse ali para sempre. Kagami ainda queria se esforçar para seguir sozinho, mas Yuzuki admitiu que ficou surpresa com o pedido de casamento, já que ele mal a conhecia. Inicialmente achou que fosse uma brincadeira, mas ao olhar para ele percebeu que estava falando sério. Então, quando descobriu seu nome, veio a revelação. O protagonista precisava pedir perdão ao templo por uma dívida de 20 milhões que seu pai deixou. Tsuyu jamais imaginou que ele fosse o filho do homem que fugiu sem pagar suas dívidas. Como Kagami ainda não tinha dinheiro, as garotas começaram a pensar em formas criativas para ele pagar a dívida. No fim, Yuzuki conseguiu convencê-las a encontrar uma solução mais razoável.
Elas decidiram que primeiro mostrariam o templo para ele, levando-o até a estátua principal, que estava cheia de fita adesiva devido à falta de dinheiro. Kagami, ao ver aquela situação, jurou que pagaria a dívida de qualquer maneira. Ele começou a conquistar a amizade de Yuzuki, mas as outras garotas ainda não o aceitavam completamente e queriam arranjar um jeito de expulsá-lo. Foi então que tiveram uma ideia. A melhor maneira de se livrar dele seria seduzi-lo, e quando ele cedesse à tentação, usariam isso como desculpa para expulsá-lo. E quem assumiria essa missão? A garota com o corpo mais atraente do templo, sobrando a responsabilidade para Tsuyu. A Kagami acorda às 5 da manhã para limpar o templo, preparar a comida e organizar tudo, sentindo que está voltando a ser como era. Mas ao ver Yuzuki de pijama, seus desejos começam a aflorar. Como era de se esperar, ele acaba olhando para os atributos dela, o que faz Tsuyu buscar um jeito de expulsá-lo. Na hora da refeição, Tsuyu pensou em criticar a comida dele, mas o problema era que estava deliciosa demais. Kagami sente que ainda pode alcançar o Nirvana, até olhar novamente para os atributos de Yuzuki, que decide lhe entregar as roupas de ajudante, sendo na verdade um traje de verão, o que o deixará vulnerável. Mesmo assim, ele se anima e parte para a faxina, arrumando até mesmo a contabilidade do templo, o que impressiona até Tsuyu. Como último recurso, ela decide fazê-lo meditar na mangueira, já que não há cachoeira. Mesmo com a água extremamente fria, ele resiste até o último instante. Para sua sorte, Yuzuki aparece, fazendo seu corpo se aquecer de novo. Então, elas decidem usar a última estratégia. Enquanto Kagami relaxava, percebe que teve um ótimo dia, mas se esqueceu completamente de preparar o jantar. Sai correndo do banheiro, mas na porta estava Tsuyu, esperando. Logo depois, ela começa a se despir, algo que ele não entende. Na cabeça dela, percebe que agiu rápido demais, pois apenas pessoas taradas tiram a roupa tão rápido. O plano era fazer suas vestes deslizarem para provocá-lo e Yuzuki expulsá-lo. Entretanto, para azar ou sorte de Kagami, uma caixa caiu, e ao tentar ajudar, outra caixa o atingiu, fazendo com que no fim se beijassem. Para piorar, Yuzuki viu a cena e apenas pediu para Kagami sair por enquanto, o que significa que o plano de sedução funcionou. No entanto, isso não a fez se sentir bem. Quando tentou falar com Yuzuki, percebeu que ela estava evitando olhar para ele, pois lembrar de Kagami pelado a incomodava. O mais irônico é que foi ela quem criou o plano de sedução. Então, Yuzuki admite que ainda não aceitou Kagami completamente. Apenas seguiu o que sua mãe faria ao permitir que qualquer um entrasse no templo. Kagami, frustrado, junta suas coisas e vai embora, indo até uma delegacia para se entregar e pagar por seus pecados. No entanto, o policial apenas o expulsa. Sem alternativas, ele tenta voltar para seu antigo apartamento, mas já há um novo inquilino, e suas coisas foram jogadas fora. Agora, sem lugar para ficar, precisa morar debaixo da ponte. Mesmo nessa situação, só consegue pensar nas garotas e em pensamentos impuros, acreditando que já tinha alcançado a iluminação com o treino da mangueira. Desse jeito, deveria pagar sua dívida, nem que custasse parte de seu corpo. Mas ainda assim não era suficiente. Do nada, Yuzuki aparece, questionando o que ele está fazendo ali e alertando que ele pode morrer de frio. Ele evita olhar para ela para resistir à tentação. No entanto, Yuzuki diz que ele deveria confiar mais nas pessoas. Quando descobre que ele tem 21 anos, se apresenta novamente, revelando que tem 17 e reforça que ele pode contar com os outros. Isso faz Kagami perceber que ela realmente não pensa muito antes de agir. Para parecer inteligente, Yuzuki afirma que para alcançar a iluminação, não se deve viver sozinho. Tsuyu também aparece para se desculpar, e todos voltam juntos para o templo. Antes de partirem, Tsuyu entrega um bilhetinho para Kagami, cobrando a taxa do beijo, já que foi o primeiro dela, e ele deve se responsabilizar. Ao retornar ao templo, Kagami pede novamente para aceitarem sua presença. Mia não acredita que Tsuyu permitiu isso, já que tem problemas com ele. Enquanto as garotas vão tomar banho, Kagami decide cozinhar e Kurage resolve ajudar. Enquanto preparam a comida, ele não consegue parar de pensar em Yuzuki e deseja conhecê-la melhor. Sem querer, fala isso em voz alta, o que faz Kurage dizer que desejo não é algo ruim, pois é humano. E até Buda teve um filho. Além disso, até Yuzuki pode ser uma vestida. Ela brinca dizendo que provocar os outros era um hábito antigo de Yuzuki. Mas depois daquele dia, ela virou perfeita. Tsuyu também amadureceu, mas desde que Kagami chegou, todas voltaram a se distrair, o que a faz feliz. Como presente, Kurage decide mostrar tudo sobre elas, mas era brincadeira. No entanto, ela o faz abrir a porta do banheiro, revelando duas deusas como vieram ao mundo. Por mais que tenha sido um acidente, agora Kagami tem outra inimiga, Mia. Para ela, o templo se tornou um lugar depravado por culpa dele, por isso decide desafiá-lo. Caso ele perca, será castrado. Uma ótima notícia para as garotas que acham ele perigoso. Caso não consiga se resolver com Mia, terão que resolver a situação na base dos punhos. Mia se apresenta como Mia Christop e afirma que é o pai de Kagami. Ao lado dela está Kagura, sua atendente, que na verdade é sua irmã mais nova. Mia, ainda ressentida pelo que aconteceu no templo, odeia Kagami e quer castigá-lo. No entanto, ele nem se lembra do que fez de tão grave. Agora eles terão um confronto de espadas, um duelo até a morte, ou pelo menos algo próximo disso.
Ao iniciar a batalha, Kagami percebe que Mia está séria, mas ele não pode feri-la, então decide usar sua técnica secreta, parar a lâmina com as mãos. Antes que possa executar seu ataque, Kagura nota que uma faixa do traje de Mia está solta e a puxa sem pensar, revelando parte de seu corpo. Mesmo assim, Kagami não para seu golpe e acaba pegando no dela. Mia morre de vergonha e com isso perde a batalha. Então Kagerola pegou um manual de penitências e escolheu uma delas. Mio estava pronta para cumprir a punição, mas Akemitsu pediu para que ela não o fizesse, pois tinha outra ideia em mente. Maya questionou o que seria, e ele apontou para o livro dizendo que havia muitas coisas que queria ver, e pediu que o deixasse ficar com ele por uma noite. Mia imaginou que ele se referia aos planos dela, então saiu correndo do quarto. Naquela noite, enquanto Akemitsu estava deitado, Mia entrou no cômodo e montou sobre ele. Disse que tinha vindo receber a penalidade, depois tentou sufocá-lo com seus travesseiros naturais. Pensando estar sonhando, Akemitsu decidiu aproveitar, mas parou ao perceber Kagura filmando tudo na porta. Imediatamente empurrou Mia de cima dele e falou que ela não precisava agir como uma boneca de carne de Distrito Vermelho para manter o livro longe dele. Naquele instante, a garota de raciocínio lento entendeu que o que ele queria desde o começo era o livro. Então fugiu, envergonhada. Ao sair, decidiu se esconder no depósito e meditar. Mas ao chegar lá, encontrou Kemitsu esperando. Sem querer ficar nem mais um segundo com ele, tentou sair, mas descobriu que a porta estava trancada por fora. Sem saída, começaram a conversar e Mia contou que tinha vindo ao Japão para escapar de sua família e do estilo de vida aristocrático. Relatou que a mãe queria que ela tivesse o máximo de diamantes, mesmo sem ser seu desejo. Ao terminar, percebeu que Akemitsu chorava e perguntou o motivo. Ele respondeu que era porque suas vidas tinham muito em comum. Depois de se aproximarem por suas desventuras, Akemitsu sugeriu que seguissem juntos o caminho da iluminação, e ela aceitou. Logo depois, Kageura destravou a porta e disse que poderiam passar o resto da noite praticando penitências. Na manhã seguinte, enquanto Yuzuki limpava o chão, Kiki entrou na sala e lembrou-a de que seu encontro matrimonial era naquele dia. Assustada, Yuzuki pegou suas coisas e saiu do templo às pressas. Ao chegarem ao ponto, o ônibus já havia partido, então Akemitsu pegou emprestado uma scooter. Infelizmente, ela ficou sem combustível, e acabaram subindo na traseira de um caminhão, pois Yuzuki o confundiu com o ônibus. Ela começou a desanimar, mas Akemitsu pediu que vestisse o kimono, pois pediria o caminhão ao motorista no próximo sinal vermelho. Como prometido, conseguiu o veículo. Ao chegarem, ele o bateu em uma árvore, mas saíram ilesos. Antes de entrar no templo, Uzuki agradeceu a Akemitsu por trazê-la. Enquanto ele pensava no futuro, uma freira surgiu do nada e o arrastou para dentro, achando que trabalhava ali por causa das roupas. Pouco depois, Uzuki conheceu Hun, seu pretendente, e ao se apresentarem, viu Kemitsu varrendo o pátio. Uzuki tentou sinalizar para que ele saísse, mas o teimoso ignorou. Em vez disso, resmungou mentalmente por não suportar vê-la com o rouba-berços de óculos, mas tentou ignorar. Depois percebeu que sua presença a deixava nervosa e tentou se afastar. A freira que o puxara fez sinal para ele se aproximar. Então ele descobriu que seria responsável pelo encontro de Yuzuki e Roni, pois o casamenteiro adoecera. Akemitsu desejou sumir dali, mas se recompôs e iniciou a reunião. Perguntou a Roni sobre preferências e hobbies. Cada resposta perfurava seu coração, pois imaginava Yuzuki nessas situações, até tossir e desmaiar. Depois de ser arrastada por um dos funcionários do santuário, Yuzuki contou a Roni que não tinha intenção de se casar com ele. Ela esclareceu que só precisava estar comprometida com ele pelo tempo suficiente para se tornar a sacerdotisa principal e assumir o templo. Roni elogiou a franqueza dela, mas disse que não tinha interesse na proposta, pois o templo não valia a pena ser preservado. Ele apontou todos os defeitos e afirmou que ela deveria desistir de tentar manter um barco já afundando à tona. Akemitsu escutou as palavras de Roni e percebeu que sua dívida era a razão de o templo estar em decadência, então decidiu cometer seppuku. Roni, por sua vez, explicou ao tolo de raciocínio limitado que o fechamento do templo seria o melhor para ele, já que não precisaria mais se sacrificar trabalhando. Após dizer isso, começou a se afastar, mas Akemitsu agarrou suas roupas para impedi-lo. Ele implorou para que Roni reconsiderasse a proposta de Yuzuki e afirmou que o templo não era tão sem valor como ele imaginava. Roni então declarou a Yuzuki que aceitaria o noivado, mas apenas de forma simbólica. Em seguida, foi até a monja que também era a sacerdotisa suprema do templo e ela perguntou por que ele não conseguiu convencer Yuzuki a fechar o santuário. Hun respondeu que foi por causa de Akemitsu e acrescentou que estava curioso para ver até onde eles iriam para salvar o templo. Algumas horas depois, Yuzuki e Akemitsu tentaram voltar para casa, mas perderam pelo último trem e não conseguiram pegar um táxi. Sem alternativas, Yuzuki sugeriu casualmente que passassem a noite em um motel. A mente de Akemitsu começou a girar com a ideia, mas ele aceitou, e os dois se registraram no local. Já no quarto, ele tentou manter pensamentos inocentes, mas não conseguiu, pois Uzuki continuava comentando as várias comodidades do ambiente. Em certo momento, ela pediu que ele fosse tomar banho, e ele concordou, ainda imaginando se Uzuki não desejava algo mais íntimo. Enquanto ele se lavava, ela mexeu nos DVDs disponíveis e ficou surpresa ao perceber que era conteúdo adulto explícito.
Quando Akemitsu retornou, ela desligou a televisão rapidamente e foi para o banho. Curioso, Akemitsu ligou a TV, mas desligou de imediato ao ver o que estava passando, deduzindo que ela o havia mandado se lavar primeiro para checar secretamente sua própria reação. Logo, seus demônios internos apareceram para incentivá-lo a aproveitar a situação, mas ele resistiu. Quando Yuzuki terminou o banho, voltou ao quarto e encontrou Akemitsu acorrentado à parede para não tocá-la. Em vez de questionar, Yuzuki apenas o vendou e foi se deitar. Na manhã seguinte, ao chegarem em casa, Yuzuki foi para a escola junto com Tsukuyo, que lhe disse que não poderia contar a ninguém sobre o noivado, nem que estavam dividindo a casa com Akemitsu. Mais tarde, em sala de aula, Tsukuyo foi abordada por suas amigas Mana e Yuki, que comentaram ter ouvido rumores de que ela tinha arranjado um namorado. Tsukuyo negou, perguntando onde tinham ouvido algo tão absurdo. As garotas responderam que alguém a viu beijando um rapaz de uniforme do templo perto do rio. Na hora, ela se lembrou do dia em que ela e Yuzuki foram buscar Akemitsu e tentou explicar que estavam enganadas. Porém, acabou se traindo e disse que havia beijado Akemitsu em casa, não no rio. A confissão só fortaleceu as suspeitas e as amigas começaram a pressioná-la para contar mais detalhes. Nesse instante, ela olhou pela janela e viu Akemitsu perguntando aos estudantes onde era a sala dela. Desesperada, correu para fora, colocou uma bolsa na cabeça e nocauteou Akemitsu antes de arrastá-lo até a enfermaria. Quando ele despertou, ela lhe deu o almoço e tentou sair, mas ele a impediu. Tsukuyo disse que ele só poderia ir embora após a aula de educação física. De repente, ouviram batidas na porta e ela mandou Akemitsu se esconder. Assim que as amigas entraram, ele estava escondido debaixo do mesmo cobertor que Tsukuyo usava, com o rosto pressionado contra o peito dela. Tsukuyo rezava para que saíssem logo, mas elas demoraram. Após se certificarem de que estava bem, perguntaram quando voltaria ao clube de arco e flecha. Tsukuyo respondeu que estava ocupada ajudando sua família com o templo e não tinha tempo para atividades extracurriculares. As amigas aceitaram e foram embora, permitindo que Akemitsu saísse do aperto. No dia seguinte, Akemitsu estava varrendo o quintal quando Yuzuki se aproximou dele com um arco e começou a mostrar-lhe como manejá-lo. Quando terminou, contou que já tinha feito parte do clube de arco e flecha, mas precisou abandonar. Mais tarde, ele falou com Tsukuyo e disse que ela poderia voltar ao clube de arqueria porque ele cuidaria de todas as tarefas. Tsukuyo agradeceu pela proposta, mas explicou que não retornaria, já que não tinha interesse em arco e flecha. Isso o fez questionar por que ela não saiu do clube, assim como Yuzuki, mas Tsukuyo se negou a responder e foi embora dizendo que precisava de ar fresco. Depois de andar sem rumo por algum tempo, acabou chegando ao campo de arqueria. Cedendo à vontade, segurou um arco e simulou disparar uma flecha. De repente, Akemitsu falou atrás dela, e Tsukuyo percebeu que havia sido observada. Meio sem jeito, ela disse que não era boa com arco e flecha e que só tinha entrado no clube porque Yuzuki participava. Comentou ainda que se alguém merecia estar no clube, era Yuzuki, já que ela tinha verdadeiro talento. Infelizmente, a irmã desistiu para assumir as responsabilidades do templo. E Tsukuyo carregava a culpa de se divertir enquanto Yuzuki sacrificava a própria alegria por eles. Ao ouvir isso, Akemitsu segurou a mão de Tsukuyo e a levou de volta ao templo. Lá, a conduziu até os fundos onde Yuzuki estava praticando com o arco. Como Kiki, Kirashi e Mia já estavam assistindo, Tsukuyo e Akemitsu se juntaram a eles. Na frente de todos, Yuzuki disparou a flecha, mas ela caiu no chão antes de alcançar o alvo. Akemitsu então explicou que Yuzuki não era tão habilidosa quanto Tsukuyo acreditava. Mas, para surpresa dele, Tsukuyo insistiu que a postura da irmã poderia rivalizar com a de qualquer arqueiro lendário. Com paciência, ele fez Tsukuyo entender que Yuzuki havia deixado o clube não por causa do templo, e sim porque não tinha aptidão no arco e flecha. Yuzuki também a tranquilizou, dizendo que estava feliz em cuidar do templo, e encorajou Tsukuyo a retornar ao clube de arqueria. Mais tarde, Tsukuyo foi até o banheiro para tomar banho. No entanto, fechou a porta rapidamente ao ver que Akemitsu estava lá dentro. Em vez de se afastar, ficou parada na entrada para conversar e disse que voltaria ao clube. Perguntou então por que ele havia se esforçado tanto para ajudá-la. E Akemitsu respondeu que entendia a dor de não poder seguir seus próprios desejos por causa da família. Algumas semanas depois, enquanto preparava o café da manhã, Yuzuki pediu a Akemitsu para incluir rabanetes em conserva nas refeições. Ele aceitou, mas ficou intrigado com o pedido. Pouco depois, viu-a sair pela porta carregando um machado e imediatamente pensou que ela pretendia executá-lo. Do batente, ouviu os sons de algo sendo cortado e imaginou que ela treinava a melhor forma de decepar sua cabeça. Achando que tinha feito algo para irritá-la, decidiu agradá-la com uma refeição que até Gordon Ramsay elogiaria de olhos fechados. Quando serviu a comida, as outras garotas o parabenizaram, mas Yuzuki comeu em silêncio, com expressão séria. Isso fez Akemitsu acreditar que ela havia odiado sua refeição, e ele acabou desmaiando. Mais tarde, vagando pelo templo, encontrou Yuzuki treinando com Kiki. Quando terminaram, Kiki explicou que estava preparando Yuzuki para aprender técnicas necessárias a um sacerdote. Entre elas, cortar madeira como um lenhador experiente e comer em silêncio sem mastigar alto.
Aliviado, Akemitsu percebeu que Yuzuki não era uma assassina secreta com machado e que ainda apreciava sua comida. Kiki então perguntou se ele queria treinar junto de Yuzuki, e ele aceitou animado, ainda mais quando Yuzuki comentou que ter um parceiro de treino a motivaria a melhorar. De repente, Mia entrou e implorou para treinar com os dois. Kiki permitiu, e Akemitsu disse entusiasmado a Mia que fariam o melhor trio de treinamento de todo o anime. Mais tarde, quando Tsukuyo voltou da escola, Akemitsu e Mia contaram que estavam em preparação para se tornarem sacerdotes.